Boa noite a todos. É com enorme prazer que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, e a Comissão de Direito do Consumidor, de Defesa do Direito do Consumidor da OAB-MG promovem este evento de grande importância para a nossa seccional e para a sociedade brasileira, denominado Resistência, Democracia e a Proteção do Consumidor, evento comemorativo aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor e 25 anos da Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor da OAB-MG. Para iniciar os trabalhos, passaremos a palavra ao senhor Raimundo Cândido Júnior, nosso ilustre presidente. Uma boa noite a todos. Eu os cumprimento a todos na pessoa do presidente da comissão, Dr. Bruno Burgarelli Albergaria Knaip. Quero cumprimentar também o Dr. Erivelton Confidera, Dr. Felipe Comarella Milanês, doutora Renata Pompeu, e dizer da nossa felicidade de tê-los conosco nesta noite. Eu, lamentavelmente, a presidência da ordem me impõe uma série de atribuições, terei que participar agora, logo na sequência, de um outro evento em Pirapora. Eu viajo sem sair do lugar, ficando aqui na OAB, protegido, porque nós temos aqui colaboradores que precisam ser protegidos, assim como eu. Eu sou mais velhinho, né? Os meus 69 anos de idade, tenho que tomar os meus cuidados. Mas eu quero parabenizar a todos vocês, na pessoa do Bruno, parabenizar por esse profícuo trabalho que vem realizando em prol dessa comissão e, consequentemente, em prol da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, quando recebemos a nossa carteira de advogados, assumimos um compromisso de uma advocacia ética, de defesa das prerrogativas, nós também assumimos um compromisso de defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado democrático, dos direitos humanos, da justiça social, da boa aplicação das leis e da rápida administração da justiça. E é isso que nós procuramos fazer com denodo, e é isso que a comissão vem fazendo também denodadamente em prol do consumidor e dos advogados que militam na área. Eu quero dar as boas-vindas a todos, passar o meu bastão para o presidente Bruno Burgarelli e dizer que, lamentavelmente, tem que sair da sala, a certeza de que o evento será coroado de todo êxito. É isso que eu espero de todos vocês. Uma boa noite a todos, boas discussões e que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada. Vamos passar a palavra, então, ao presidente Bruno Burgarelli Albergaria Knaip, presidente da nossa Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor da OAB-MG. Boa noite a todos e a todas, especialmente aos advogados e advogadas militantes na defesa do consumidor. Este evento, ele marca não apenas os 30 anos de promulgação do Código de Defesa do Consumidor, mas também os 25 anos da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. E é uma data importantíssima em relação à nossa comissão, primeiramente porque é a primeira comissão temática que foi aprovada no interior da OAB de Minas Gerais. A partir dessa aprovação da Comissão de Defesa do Consumidor, tantas outras comissões temáticas foram se consolidando dentro da OAB Minas. Além disso, foi a primeira comissão de defesa do consumidor dentro do sistema OAB a ser aprovada. E a escolha do nome indica muito bem qual é a nossa ênfase. A nossa ênfase é a defesa do consumidor. Poderíamos ter nos denominado Comissão de Direito do Consumidor, mas a opção pela defesa já aponta que nós temos um lado mais vulnerável, mais frágil, dentro da relação jurídica e que necessita da nossa proteção e da nossa defesa. Então, cumprindo o seu papel institucional, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, através de sua Comissão de Defesa do Consumidor, ao longo desses 25 anos, atuou em várias frentes, seja através de ações coletivas propostas ao longo desses anos, seja em atuações administrativas dentro da OAB ou até mesmo fora, como foi chamada, participando de comissões dentro das casas parlamentares, como câmaras municipais, a Assembleia Legislativa e até mesmo no Congresso Nacional. Tem trabalhado na luta de aprovação de vários projetos de lei, o mais recente deles, o projeto de lei 3515,
que está hoje na Câmara dos Deputados, que trabalha exatamente a questão do superendividamento. E hoje urge uma tarefa das mais árduas, que é exatamente a defesa do próprio Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, é um momento de resistência e de manutenção do debate democrático em torno dos direitos dos consumidores e o diálogo permanente com os fornecedores. Infelizmente, temos assistido e acompanhado uma série de ataques, de afrontas à defesa do consumidor, vindas dos mais diversos campos, sejam de decisões do Judiciário, principalmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, seja através de posturas governamentais, dentre outras questões. Então, é um debate que precisa ser retomado. Nós queremos, na verdade, não é simplesmente defender um lado ou outro. Nós queremos que seja retomado o diálogo, que sempre foi a marca da Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre foi a marca da nossa atuação perante a sociedade. E não simplesmente ter esse diálogo sendo ceifado, como tem acontecido ao longo dos últimos tempos. Então, com essa proposta de defesa permanente dos consumidores e consumidoras, que estamos fazendo a abertura desse evento e conclamando, não só você, para que acompanhe o rico debate que vai ser feito aqui, com pessoas da mais alta competência, doutor Erivelton, de Chapecó, amigo fraterno, daqui já saúdo a tua presença, nossa colega e amiga, doutora Renata Pompeu, da UFMG, brilhante professor e profissional, e nosso companheiro de Comissão de Defesa do Consumidor, doutor Felipe, de Ouro Preto. Olha que interessante, meus amigos e minhas amigas, né? Como que essa plataforma digital, com todas as suas dificuldades, nos coloca em municípios diferentes, nos comunicando. Doutor Erivelton, em Santa Catarina, na maravilhosa Chapecó, que eu tenho um carinho enorme por lá, que já convivido com o Erivelton ao longo desses 20 anos na luta da defesa do consumidor. Doutora Renata provavelmente está em Belo Horizonte, doutor Felipe provavelmente está em Ouro Preto, doutor Tiago provavelmente em Belo Horizonte e eu em Esmeraldas. Então, cada um num canto, buscando superar dentro do possível todo esse momento. Então, agradeço a cada um de vocês, mais uma vez, em especial aos advogados e advogadas, militantes na defesa do consumidor, na esperança e na certeza de dias melhores. Aqui deixo meu abraço e meu cumprimento, devolvendo a palavra ao doutor Tiago, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que representa, junto com vários advogados e advogadas da nossa comissão, uma renovação dos nossos quadros, e essa renovação ela é fundamental para a continuidade do caminho certo da luta da defesa do consumidor. Sempre trabalhar para que as próximas gerações continuem melhorando, aperfeiçoando o legado que nós temos construído. Muito obrigado. E devolvo a palavra ao doutor Tiago para a sua condução e as suas considerações. Obrigado, presidente. Vamos falar agora com o nosso palestrante, Erivelton Confidera. Ele é mestre em Direito, advogado e professor militante no Direito do Consumidor, ex-coordenador do PROCON Chapecó em Santa Catarina. Doutor Erivelton, muito obrigado. A palavra está com o senhor. Muito obrigado. Eu gostaria de saudar inicialmente ao presidente da OAB de Minas Gerais, Dr. Raimundo Cândido, que não pôde ficar aqui neste momento, mas gostaria aqui de deixar a minha saudação. Gostaria de mandar um fraterno e muito forte abraço para o meu amigo Bruno Burgarelli, Dr. Bruno, presidente dessa Comissão de Defesa do Consumidor de Minas, a quem tenho a satisfação de conhecê-lo nos últimos mais de 20 anos, lidando junto nas lutas aí pela defesa do consumidor. Saudar os membros da Comissão de Defesa do Consumidor, Dr. Felipe, doutora Renata, que junto comigo aqui vamos fazer um bate-papo sobre as questões pertinentes à defesa do consumidor e, de certo modo, um balanço aí dos 30 anos do CDC. E também o Dr. Tiago, que é membro também da comissão.
Uma saudação toda especial aos advogados e advogadas que nos acompanham aqui, sejam de Minas, sejam de Santa Catarina. Também convidei alguns colegas para participar desse evento hoje aqui. E uma saudação toda especial a todos que estão nos ouvindo e são interessados por esta questão pertinente da defesa do consumidor. Quando o Bruno me fez uma provocação para participar desse importante evento, que não é qualquer evento, ele também é comemorativo da existência da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas, ele me fez essa provocação colocando realmente um tema muito, muito pertinente para a conjuntura que vivemos: resistência, democracia e proteção do consumidor. E aí eu fui pensando um pouco sobre o que poderia ser falado numa fala curta, e eu fui buscando alguns elementos e rememorei, né, um artigo que eu havia lido há não muito tempo, de um filósofo e sociólogo argentino chamado Atílio Boron, e ele fazia uma provocação muito interessante sobre a tradição jurídica latino-americana e lembrava a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovado na Assembleia Nacional Francesa em 1789. Boron especificamente citava o artigo 16 dessa declaração. E o artigo 16 diz o seguinte: uma sociedade na qual os direitos não se encontram garantidos e a separação de poderes não esteja estabelecida, carece de uma Constituição. Isso que está escrito lá na Declaração de 1789. E ele questiona: as sociedades latino-americanas careceram de uma Constituição? Fomos profícuos em fazer inúmeras constituições ao longo desse continente, como no Brasil, e a gente realmente tem uma Constituição? A gente tem um movimento constitucionalista? Nós temos constitucionalismo? Essa lembrança e essa provocação me parecem importantes e extremamente atuais para procurar entender o que se passa com a garantia e a efetividade de direitos em sociedades como a brasileira, de capitalismo dependente e periférico, e os demais países latino-americanos. E refletir sobre um possível balanço dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, junto com a sua conjuntura jurídica e política atual, que não se remete justamente ao tema que é o destaque deste encontro: resistência, democracia e proteção do consumidor. Eu faço essas ponderações da Constituição porque, necessariamente, o CDC é filho da Constituição brasileira de 1988. Ele nasce lá na Constituição, então, portanto, a gente pode dizer que ele até transcende os seus próprios 30 anos de promulgação formal. Então, ele nasce lá na Constituição, e lá na Constituição, essa é que a questão me parece chave, justamente num período de efervescência política e jurídica no país, em que nós que estamos aqui nesta sala, por exemplo, debatendo, somos filhos dessa tradição. Eu, pessoalmente, e acredito que os colegas também, nós crescemos num movimento universitário, num movimento profissional, muito instigados pela Constituição Federal de 88. Eu cresci e me desenvolvi enquanto juristas, tendo a Constituição como um centro da discussão para qualquer ramo do direito que nós fôssemos olhar ou fôssemos discutir. E nós tivemos muito êxito nisso, muito êxito realmente. A Constituição, ela entra no mundo jurídico com uma força extraordinária, ela se torna o centro do debate do mundo jurídico. Mas me parece que ela fica de fora do debate justamente no meio do povo, da população, e fica de fora do debate do mundo político. Porque nós, advogados, defendemos e buscamos sempre a Constituição Federal. Mas fora de nós, quem mais busca? Vocês podem imaginar uma situação em que a população iria para as ruas com a Constituição na mão, fazendo um piquete, um movimento para a defesa da Constituição brasileira de 88? O povo pobre desse país, um país extremamente desigual. É por isso que Boron faz essas provocações. Será que nós temos esse constitucionalismo? Bom,
Aí eu faço essa ponderação porque nos anos 90, logo após a Constituição estar em vigor, nós já tivemos um avanço muito grande de ideias e questões neoliberais no país. E a elite que domina esse país se empenhou muito em desdizer a Constituição, em flexibilizá-la, em desvirtuar os seus princípios. E para contradizer a Constituição, foram criadas narrativas das mais variadas matizes, que, ao fim e ao cabo de tudo isso, o objetivo era impedir a sua aplicação prática. Isso começou nos anos 90. Mas esse clima político contra a Constituição Federal, ele continuou nos anos 2000. E eu ouso dizer que nos anos 2010 ele piorou. Ele piorou. E isso se deve muito também a uma forte crise do capitalismo internacional a partir do ano de 2008, em que ela se agravou no Brasil a partir do ano de 2013. Então, eu trago aqui muito da experiência de advogado. Sou um advogado militante no direito do consumidor. Nesses últimos 20 anos, eu tenho me deparado, mas principalmente nos últimos anos, por isso que eu falo 2013 para cá, num distanciamento cada vez maior das decisões judiciais, dos fundamentos e princípios constitucionais. Cada vez menos a gente vê, principalmente nos novos magistrados, a não utilização da Constituição como a grande base para a sustentação jurídica das decisões. E aí a gente tem diversas distorções, sendo a Constituição ora ignorada, ora flexibilizada, ora tergiversada. E aí eu não poderia deixar de lembrar, seria que essa mais uma maldição latina de termos uma Constituição sem constitucionalismo, como preconizou há 190 anos Simão Bolívar, ao afirmar que na América Latina as constituições não passam de livros e a vida do povo é um tormento? Bem, feitas essas ponderações, a gente precisa pensar que nós estamos vivendo num clima político, jurídico, de muita restrição à questão dos direitos. E isso tem enfrentado também o âmbito dos direitos dos consumidores. E se esquece, muitas vezes, que a fonte do direito do consumidor, que é a Constituição Federal, ela nos coloca o direito do consumidor num patamar de garantia fundamental. Não à toa, o direito do consumidor como base constitucional, ele está, a proteção do consumidor, é melhor usarmos esse termo, está no título 2 da Constituição Federal de 88. E justamente lá no artigo 5º, no inciso 32, quando diz: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, a Constituição brasileira, e essa oração do inciso 32 do artigo 5º da Constituição Federal, ela é maravilhosa, porque ela traz uma série de significados importantes para quem lida com o direito do consumidor e com a defesa do consumidor. Ela obriga o Estado não só a agir, mas a atuar na defesa do consumidor. Essa é uma observação que faz toda a diferença. A Constituição Federal não fala em direito do consumidor, ela fala em defesa do consumidor. Então, nasce aí o princípio de tutela, o princípio da proteção dos consumidores. E quando ela remete à questão da defesa, o fundamento primeiro do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado do consumo está na Constituição Federal. Depois, o Código de Defesa do Consumidor vai fazer o desdobramento dessa vulnerabilidade, inclusive vai escrever a palavra vulnerabilidade expressa. Mas a origem é a Constituição Federal, quando a gente fala em defesa do consumidor. Não é uma legislação de produção e consumo, é uma legislação, o CDC, que visa proteger o consumidor. É direito de tutela, direito de defesa, e a sua origem é constitucional. Por isso que a gente debate junto uma possível crise
da aplicação da Constituição com a crise da aplicação dos direitos aqui embaixo, no piso, né? Que é a questão da defesa do consumidor. E só para relembrar rapidamente, uma coisa que nós advogados, inclusive, esquecemos muito no dia a dia, primeiro de explicar que o princípio é protetivo, porque tem uma série de decisões judiciais que fazem colisão com legislações específicas e o CDC, e aplicam a legislação específica e afastam o CDC sem entender o que é o princípio da proteção. Mas só para relembrar que a defesa do consumidor também é um princípio da ordem econômica, está no artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal, e a própria Constituição Federal disse que tinha que fazer um código em 120 dias. Não saiu em 120 dias, mas foi muito rápido a considerar a necessidade e a criação do Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente chega ao ponto: resistência, democracia e proteção do consumidor. E essa é uma provocação. O princípio da proteção do consumidor e da defesa do consumidor, ele está em crise hoje no Brasil? Eu ouso dizer que sim. Eu ouso dizer que o princípio da proteção, nesse balanço do Código de Defesa do Consumidor, ele está em crise no Brasil. Por quê? Primeiro, por uma questão que também para nós juristas, às vezes fica bastante distante da discussão dos fóruns e dos processos e das decisões como um todo, que é a realidade social em que vivemos. Basta olhar para o mercado de consumo. Qual é o mercado de consumo que nós estamos lidando? É um mercado de consumo marcado por grande concentração de monopólios e oligopólios. E aí, esse capitalismo que tende à concentração da produção e de poder na produção de mercadorias e fornecimento de serviços, ele tem também um papel muito forte nas últimas décadas, um poder gigante do sistema financeiro. Então, a produção de mercadorias, o fornecimento de serviços e o sistema financeiro são mercados com muito poder, que dominam o mercado de consumo e são extremamente concentrados em monopólios ou oligopólios. Eu poderia ficar aqui citando muitos exemplos, mas vou só trabalhar alguns, que é até importante ilustrar essa questão dos oligopólios. Bom, no mundo hoje, 50 empresas vendem a metade dos alimentos que são produzidos no mundo. Apenas 50 empresas no mundo todo, em todo o globo, vendem metade dos alimentos produzidos no mundo. Entre 60% e 70% das compras de uma família brasileira são produzidas por 10 grandes empresas: Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Kraft, Coca-Cola, entre outros. E apenas 5 companhias mundiais, no caso, as norte-americanas, Archer e Midland, Bunge e Cargill, a holandesa Dreyfus e também a COFCO chinesa, dominam todo o mercado internacional de milho, trigo e soja. E se a gente for usar exemplos tupiniquins, a gente pode pegar nos jornais dos últimos dias, que, por exemplo, a Claro, a Vivo e a TIM querem a Oi e fizeram uma proposta de compra da Oi. Mais concentração no mercado. Então, esse debate da realidade do mercado de consumo precisa vir para o mundo jurídico. E aonde eu circulo, eu vejo um deslocamento. A gente, às vezes, fica discutindo a aplicação do direito do consumidor de forma individual, quando não conseguimos enfrentar essas questões essenciais dos oligopólios. E aí os exemplos mais recentes agora, por exemplo, o aumento do preço do arroz. Aliás, o aumento do preço do arroz, que os consumidores do Brasil inteiro estão sofrendo com isso, principalmente a população mais pobre, que é a esmagadora maioria. O arroz é a base da alimentação do brasileiro. Bem, teve uma situação assim lamentável, né? A Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, tentou minimamente cumprir o seu papel e investigar um possível abuso dos atacadistas, dos supermercadistas, das grandes redes de supermercado no aumento do preço do arroz e de outros alimentos. E, de repente, vem o Ministério da Economia e manda um ofício
para a Senacom pedindo explicações. Eu acho que muitos devem ter acompanhado isso pela mídia, pedindo explicações por que isso. Não pode ter controle de preços no Brasil. Por que vocês estão querendo saber se tem abuso ou não? E até quero abrir esse parênteses, porque no ofício que foi enviado pelo Ministério da Economia para a Secretaria de Defesa do Consumidor, o secretário da Advocacia de Concorrência e Compatibilidade, Gianluca Lorenzon, pediu os dados e os fundamentos que motivaram a investida da Senacom, que não fez nada demais, só foi investigar essa questão. E aí para nós discutirmos isso, me chamou a atenção o que ele se disse nesse ofício. Abre aspas. Para garantir que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não resultará em controle de preços ou qualquer incompatibilidade com os princípios de economia de mercado firmados na Constituição. Vejam, meus caros debatedores, o Ministério da Economia cobra a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor porque ela está tentando investigar abusos de preços que está previsto no CDC, cita o CDC e cita o livre mercado na Constituição e esquece que existe um princípio de proteção e defesa do consumidor. Veja que o ataque político à proteção da defesa do consumidor ele acaba sendo violento. E como a gente vive numa situação de muita parcimônia de uma mídia comercial também nesse sentido, não teve críticas, ninguém se espantou com isso. Eu fiquei estarrecido com esse ofício do Ministério da Economia, citando o Código de Defesa do Consumidor e defendendo a Constituição. Que leitura é essa de defesa da Constituição que esquece o consumidor? Sendo que a própria abusividade no mercado de consumo, nós temos todo um capítulo destinado pelo Código para fazer o enfrentamento. Então, eu faço essas questões e eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido aqui, porque senão logo apita, que meus 30 minutos já deu, depois a gente pode fazer mais umas complementações. Então, como lidar com tudo isso? Tenho dúvidas de como lidar com tudo isso. O poder dos conglomerados, o poder do sistema financeiro, da profunda concentração do mercado, que dita as regras de consumo, que diz como tem que ser e como deixa de ser, coloca um Código de Defesa do Consumidor e a gente vai tentar defender o consumidor. Como defender isso? Quando a gente está tendo, e por isso que eu me refiro que nessa década de 10 aqui, piorou esse clima jurídico de efetividades de direito, porque eu comecei a fazer uma lista de tudo que aconteceu agora nos últimos anos em termos de jurisprudência principal do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e a jurisprudência é cada vez mais restritiva, cada vez mais não debatendo o princípio da proteção do consumidor e restringindo a aplicação de muitas questões do Código. E eu vou fazer só uma brincadeira aqui, né? Qual é o advogado que conseguiu uma repetição do indébito pelo dobro que foi cobrado em quantia indevida? Gostaria até que escrevesse aí no chat. Eu estou procurando, viu? Porque, em regra, no judiciário é assim. Não, você foi cobrado indevidamente, mas não é pelo dobro. É só uma restituição simples, né? É só, e aí vai. Isso se referenda, mesmo quando não é no âmbito dos juizados especiais, também não é no âmbito do STJ. E eu queria lembrar, para não perder a oportunidade, é tanta coisa para falar, porque como eu sou militante de tempo aí na área da defesa do consumidor, eu posso me esquecer de alguma coisa. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, que me parece que essa jurisprudência restritiva, e os colegas podem lembrar disso também, começou principalmente quando o STJ começou a dizer o seguinte, olha, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de locação. Ainda lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, começou a ter jurisprudência no STJ que não se aplica aos contratos de locação. Tá, eu em 2002 escrevi um artigo defendendo que aplicava. Em que situações? Quando tivesse uma imobiliária intermediando. Porque me parece que o que é uma imobiliária se não é um fornecedor nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor? Não consigo ver que não fosse fornecedor. Mas prevaleceu a tese da aplicação da lei específica. A lei específica, no caso, era a lei do inquilinato, e o Código de Defesa do Consumidor, então, foi afastado por essa tese.
totalmente distorcida, porque não entender o que é o Código de Defesa do Consumidor. Ele é um código, ele é o centro desse microsistema jurídico de consumo. Então, se ele é o centro, se ele está calcado no princípio da proteção do consumidor, então toda a legislação específica deve pairar ao redor dele. E a gente sempre vai aplicar o CDC junto com outras legislações, como a lei dos planos de saúde, como a lei, essa lei do inquilinato, a gente vai aplicar junto e vai verificar, com base se é relação de consumo, aí vamos para o princípio da defesa do consumidor. Nós vamos aplicar a legislação mais favorável ao consumidor. Ou então não é relação de consumo. Aí nós vamos trabalhar nessa lógica. Então não tem relação de consumo, por isso que não se aplica o CDC. Mas se é relação de consumo, você não afasta o CDC porque tem lei específica. Você traz a lei específica junto para fazer o debate com o CDC e pelo princípio da proteção você vai escolher, obviamente, aquele que melhor se enquadra aí para o consumidor. Depois, nós tivemos, veja como é que não é fácil a nossa luta da defesa do consumidor. Nós precisamos que o STF, em 2006, no julgamento da ADI 2591, declarasse de uma vez por todas que o Código de Defesa do Consumidor se aplicava aos contratos bancários. Né? Estava lá no Código, escrito lá no Código, no artigo 3º, que o Código se aplicava inclusive ao sistema financeiro. E aí nós ficamos todo esse tempo brigando para aplicar o sistema financeiro, mas só a partir de 2006 espancou de vez essa dúvida, né? Que sim, depois de 16 anos, sim, não há mais dúvida que ele se aplica ao sistema financeiro. Veja como é o poder que os oligospólios têm. Eu, quando era coordenador do PROCON, eu tive que lidar com os bancos me mandando as seguintes defesas, tá? Antes da ADI do STF, né? Me mandando as seguintes defesas, dizendo simplesmente o seguinte: olha, nós não nos submetemos ao Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma resolução do Banco Central, que é o Código de Defesa do Consumidor Bancário. Obviamente que ele tirava tudo que não me interessava, né? O Código de Defesa do Consumidor Bancário, que eu não sei se todos conhecem aí, mas estava lá. Então, eu tinha que lidar com esse malfadado Código de Defesa do Consumidor Bancário. Mas aí, para vir aqui mais recentemente, e eu não quero me alongar nessa questão, no dia 13 agora de setembro, o STJ lançou uma matéria no seu portal, vocês podem, quem quiser, pode pesquisar lá no portal do STJ, sobre uma comemoração aí dos 30 anos do CDC. Eu fui ler a matéria e fiquei bastante decepcionado com a matéria. Porque a matéria dizia o seguinte: olha, mudou muito os últimos 30 anos, nós temos a internet revolucionou profundamente as relações pessoais, os contratos e também as relações de consumo. Nós saímos do cheque para os pagamentos online, papapá. E cita alguns exemplozinhos lá que foram decididos pelo tribunal nesses últimos anos. Quando eu reflito sobre o que aconteceu de profunda mudança para o consumidor nos últimos 30 anos, eu consigo visualizar que a mais importante, a mais profunda mudança no mercado de consumo foi a financeirização do consumo. O consumo se financeirizou. O consumo se transformou profundamente, e isso começou justamente no início dos anos 2000. Isso não é tão antigo assim, foi nos últimos 20 anos. Eu era coordenador do PROCON e eu comecei a lidar com situações assim. Até então, veja, eu era acostumado, vamos comprar uma camisa, um terno, vamos comprar um sapato, vamos comprar um eletrodoméstico. Como é que funcionava o crediário? O crediário próprio do estabelecimento, pagamento em 3, 4 vezes, cheque pré-datado, era essa a vida do consumidor. E aí, naquele momento, começa a surgir as vendas em 12 vezes, 18 vezes, com taxas de juros. E as taxas de juros, nos panfletos publicitários, na minha época de coordenador, não eram informadas. Ou se eram informadas, não informavam a taxa de juro mensal e a taxa de juro anual. Então, a gente pegou tanto problema cabeludo que eu cheguei até a levar processo pessoal por dano moral de estar ofendendo a moral de determinadas lojas, porque eu estava querendo que elas divulgassem a taxa de juros.
cobrando para divulgar a taxa de juros. Claro que ela era pequena, enviesada nos panfletos e aquela coisa toda, era uma dificuldade para achar. Mas essa é a informação mais importante. Eu lembro disso para dizer o seguinte, o que aconteceu nos últimos 20 anos no mercado de consumo? O mercado se financiarizou, se compra tudo em longas parcelas, de forma absurda, inclusive. Empréstimo para tudo quanto é coisa, mas a financiarização do mercado varejista para o consumidor individual é que fez com que nós desembocássemos naquilo que o Bruno falou no início, na abertura, que é o superendividamento do consumidor. Então, a raiz do superendividamento do consumidor é a financiarização do mercado de consumo, em que o consumidor só olha a parcela, vai comprar um eletrodoméstico que custa R$ 1.500, R$ 2.000 para pagar em 36 meses, ou seja, é um assalto à sua saúde financeira. Eu tenho um parceiro aqui, talvez esteja nos acompanhando, o professor Fabiano Jeremia, da Universidade Federal da Fronteira Sul, professor de Economia, que trabalha essas questões importantes para orientar os consumidores, e ele já demonstrou tantas vezes o suicídio econômico que é para uma família ou para um consumidor individual fazer uma compra de 36 meses de um eletrônico, um eletrodoméstico, um celular, ou seja lá o que for, né? Sem uma análise devida. Então eu senti falta nessa matéria do STJ falar da real problemática, falar da vida do povo. O que o povo está passando? O povo está super endividado. E a origem é a financiarização. Então, nós temos aí um mercado de produção de mercadorias, de fornecimento de serviços e financeiro, todo ele imbuído em enredar os consumidores nesses contratos. E esse é o balanço mais cruel para nós advogados. Vamos para o judiciário fazer revisão de contratos para ver como é que é. É uma complicação. Vamos para os PROCONs discutir essa questão dos vícios de informação e por aí vai. Então, nós tivemos, nesses últimos anos, uma situação muito, muito complicada de jurisprudência restritiva. E eu não vou conseguir, no tempo que eu tenho aqui, de destacar todas as súmulas, né? E todas as matérias que foram colocadas lá. Mas me parece que o começo do retrocesso foi lá na questão da não aplicação do CDC aos contratos de locação quando tinha empresas imobiliárias, mas nesses últimos tempos nós temos situações bem complicadas, como, por exemplo, a súmula 381 do STJ, que fala que nos contratos bancários o juiz não pode reconhecer de ofício de cláusula abusiva. Nossa, a gente lê o artigo 1º do CDC e diz lá, o que é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor? É uma lei de ordem pública e interesse social. Se é uma norma de ordem pública, como eu não posso reconhecer de ofício a abusividade de uma cláusula? Aí tem a súmula 381 do STJ que impede de ofício. Claro que os advogados são diligentes e pedem a nulidade dessas cláusulas. Mas o juiz não poder ver a realidade, não, isso aqui é abusivo, é contra o CDC, eu não posso reconhecer, está lá, simulado no 381. E por aí vai. E nós temos aí ainda a súmula 323, que não reconheceu um dispositivo importante do CDC, que é a inscrição do devedor nos cadastros de restrição ao crédito de dívidas prescritas. E ele pondera assim, né, a súmula 323. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida no serviço de proteção ao crédito por até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. Ora, se a execução prescreveu em 3, a dívida deixou de ser líquida e certa, de entrar com ação de conhecimento. Então, como que o meu nome tem que continuar no órgão de restrição ao crédito por mais 2 anos, que seja? E por aí vai. E nós temos, por exemplo, não aplicação do CDC nos planos de saúde de autogestão. Eu mesmo já me deparei com essa situação em processos do nosso dia a dia, súmula 608 do STJ. Também não entendo por que não aplicar o CDC nos planos de previdência privada fechada. Não há muita lógica para não aplicação de tudo isso. Mas eu gostaria de encerrar essa minha fala, então, trazendo essas provocações, essas ponderações, entendendo que eu acho que nós estamos numa situação difícil com relação ao princípio da proteção ao consumidor. Nós estamos num mercado
muito concentrado, com muito poder, inclusive nos órgãos públicos, junto ao governo federal, enfim. Vi desse exemplo do Ministério da Economia com a Senacom. E nós temos essa situação toda de uma jurisprudência que entrou no clima de proteção não do consumidor, mas do mercado. Entrou nesse clima. Como se diz, os juízes têm poros, o clima é quente, o clima é chuvoso, o que é? Sentiu o clima e aí vem essa jurisprudência altamente restritiva. A nossa luta é árdua, mas nós não vamos desistir dela. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, doutor Ivelton. Uma satisfação enorme em ter o colega conosco. Vamos passar a palavra agora para a debatedora, doutora Renata Pompeu. Doutora Renata é professora adjunta de Direito Civil da UFMG. É doutora em Direito Privado pela PUC Minas. Mestre em Direito Civil pela UFMG. Especialista em Gestão de Contratos. Vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB-MG. Doutora Renata, a palavra está com a senhora. Obrigada, doutor Tiago. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso presidente, doutor Raimundo Cândido, que apesar de não estar aqui, sempre nos prestigia em todos os eventos. Gostaria de cumprimentar o amigo, professor Bruno Bugarelli Albergaria, que é o presidente da comissão, ao doutor Tiago, vice-presidente, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Gostaria de cumprimentar o doutor Erivelton e parabenizá-lo, né, pela instigante palestra. Anotei pontos aqui para a gente falar um pouquinho e cumprimentar o colega doutor Felipe também, que será debatedor aqui na noite de hoje. Eu, de saída, assim, eu sou professora de Direito Civil, mas com investigações permanentes e atuação na área de defesa do consumidor. Então, nesse sentido, o que eu posso oferecer como experiência aqui, e até inicialmente seria o meu ponto, e que eu fiquei muito feliz, o doutor Erivelton mencionou no final da sua palestra, que ele chamou de financiarização, né, das relações de consumo. Eu fui durante 2 anos e meio aqui, diretora da assistência judiciária da Faculdade de Direito da Universidade Federal. E em 2003, eu também identifico essa financiarização, em 2013, quando nós iniciamos um grupo de estudos em contratos dentro da divisão de assistência judiciária, exatamente para investigar o superendividamento. Nós já tínhamos um superendividamento iniciado em 2007, com a primeira crise, que foi acentuado em 2013. E nós queríamos compreender como é que funcionava o consumidor, né, nesse contexto. E nós percebíamos a financiarização, eu estou usando as suas palavras, professora Erivelton, só para eu poder me explicar posteriormente. Durante os anos de 2007, né, desde 2002, mas acirradamente em 2007, nos anos seguintes, nós tivemos um oferecimento agudo de crédito no mercado. Então, o consumidor tinha acesso a crédito com grande facilidade. O crédito que era feito através de pagamento consignado para os idosos, para o consumidor que era funcionário público, o oferecimento de crédito era permanente. Então, com esse oferecimento de crédito, nós tivemos, a meu ver, uma mudança de comportamento do consumidor. Eu tenho uma aluna que é me orientando lá na faculdade, ela está fazendo uma pesquisa até muito interessante a partir da economia comportamental e o superendividamento, para que a gente entenda também quais são os mecanismos e os valores que nós adotamos e que nos levam ao superendividamento. E eu, alguns anos atrás, escrevi um artigo. Nós temos a teoria do mínimo existencial no direito civil, e o artigo era sobre a teoria do mínimo existencial versus o superendividamento, porque para mim parecia incompreensível o direito civil proteger o sujeito de direito, criando um patrimônio mínimo extremamente necessário, mas não ter nenhuma proteção em âmbito do consumidor para evitar o superendividamento, já que tinha um valor que me imbuía
a ter a proteção do patrimônio mínimo, onde que estava propriamente esse valor quando eu oferecia crédito de forma irrestrita no mercado e mantendo um endosso desse crédito através de instituições financeiras. E a gente começava a perceber que o consumidor não tinha proteção nenhuma, ou dependia dele compreender isso, ou então ele estaria permanentemente em risco nas relações contratuais. Então, em 2013, com a crise de 2013, e a meu ver é um outro fator que voltou a ocorrer, não que nós o tivéssemos superado, mas se agravou com a crise sanitária atual, é exatamente o do desemprego, a inflação de preços, associado a esse crédito que nós tínhamos acesso permanente ao mercado, e o nosso pano de fundo são os valores da sociedade de consumo, que é uma sociedade imediatista, que nos fomenta a aquisição de bens permanentemente. Eu me lembro da gente fazendo uma pesquisa sobre superendividamento entre funcionários públicos. A gente conseguia perceber o superendividamento desde o funcionário público que tinha menor remuneração até em âmbito de juízes, promotores, que o superendividamento era em bens de consumo, né, como lancha, casas luxuosas, mas todos com realidade de superendividamento, despendendo 3 a 5 vezes a mais do que eles recebiam. Então, esse me parece um problema crônico que foi invocado, né, pelo presidente da Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor, doutor Bruno, que acho que vai ser, que depende, que o enfrentamento é urgente. Né? Na época, nós também fizemos uma pesquisa nas lojas de departamento, e voltando à expressão financiarização, as lojas de departamento que vendiam roupas, eletrodomésticos, calçados, elas nos ofereciam algum crediário. E passaram a oferecer um crediário milagroso. Né? Eu falei que uma vez nós fomos lá fazer uma pesquisa e tinha um crediário que era: comece a pagar daqui 3 meses e divida de 8 vezes o seu pagamento. Então, uma das coisas que nós tentamos demonstrar é que era impossível ao fornecedor, ao fabricante, ao comerciante, ter esse fôlego para capitanear esse crédito no mercado. Então, naturalmente, alguma instituição financeira que fazia isso. Então, a nossa busca foi: onde que está essa instituição financeira aqui dentro da loja? Aí nós nos encontramos com os cartões de crédito, que antes eram instituições, eram empresas apenas que ofereciam crédito interno para compras na loja, e que passaram, então, a ter um arrojo maior nesse oferecimento de crédito através dos cartões de crédito emitidos pelos bancos, ou seja, administrados pelos bancos. Então, eu fazia a compra, me tornava devedora do banco com os juros já conhecidos, e, naturalmente, se eu perder meu emprego, se a gente enfrentar a inflação, a consequência óbvia é o superendividamento. E nós, inclusive, enfrentamos, no começo, o grupo de estudos tinha uma premissa de que o superendividamento era uma realidade eu não sei bem se a palavra é classes, das pessoas que tinham uma informação menor sobre o assunto. E que coincidia, às vezes, com o poder aquisitivo, com o poder econômico menor. E nós vimos com essa pesquisa do superendividamento de funcionários públicos de alto escalão que isso não se confirmava, que nós muitas vezes tínhamos pessoas de classe C e D que eram extremamente conscientes em termos de realização de compras no mercado de consumo, e vimos que tinham pessoas, né, de classe A que superendividavam permanentemente através da premissa circulante, através dos valores da sociedade de consumo. Então, o tema da resistência me parece extremamente oportuno no momento, porque nós estamos com uma quantidade imensa a meu ver, de leads represadas dentro da área do Código de Defesa, dentro da área do consumidor. A tendência é que elas apareçam cada vez mais. A gente tem um número muito grande de promoção e de sedução para a aquisição de novos bens, já que os nossos fabricantes e comerciantes não estão conseguindo vender atualmente, estão oferecendo, então, promoções com preços muito sedutores, e a tendência é que nós vamos diminuir o auxílio promovido pelo governo federal. Então, a tendência do superendividamento, não que ele não existisse antes,
mas que exista urgentemente uma proteção vinda, né, do Código de Defesa do Consumidor, para que esse sujeito consiga se adequar a uma nova realidade. Eu até trouxe o assunto mais para o superendividamento, que me parece um tema muito urgente. Então, coloquei aqui algumas perguntas, assim, para, né, doutor Erivelto, doutor Felipe, assim, é possível a gente construir na experiência de vocês, assim, uma realidade de um consumidor consciente, de um consumidor responsável, dentro das normas, dentro do que se propõe, melhor, dentro das propostas normativas para evitar o superendividamento, junto com uma consciência, a informação, a manifestação o oferecimento de informações pelos órgãos de defesa do consumidor, para que essa realidade consiga ser mitigada ou atenuada. Me parece que esse é um assunto muito importante, que o doutor Erivelto usou a expressão financiarização, e eu concordo plenamente, já que a gente tem um oferecimento muito grande de crédito no mercado. Então, talvez a minha pergunta é essa. A norma pode chegar a existir. A gente tem muito pouca proteção ao consumidor em termos, por exemplo, a gente tem, talvez, em termos de limitação de crédito consignado. Mas, dentre outras opções, nós ainda não temos as opções positivadas. E é possível, porque, a meu ver, a gente deve contar com o comportamento também do consumidor, como uma maneira mais consciente de se comportar no mercado, para que ele mesmo consiga fazer resistência à estrutura de mercado que ele se encontra. Eu participei de um debate com o pessoal da Comissão de Direito da Moda, da OAB-MG, que estudam proteção de marcas, de patentes, trabalho escravo, trabalho infantil, mas um dos temas também fomentados por elas, eu digo por elas porque foram as duas palestrantes, era uma mudança de comportamento no consumo, para que a gente possa criar um novo estilo de mercado de consumo. Não que ele vá deixar de existir, mas que isso colaboraria sobremaneira também para a gente proteger o consumidor e diminuir o superendividamento, que é cada vez mais evidente. Então, eu deixo essa pergunta, assim, é possível que o consumidor participe ele mesmo da sua proteção, além das normas, né, da batalha cotidiana aqui dos militantes da defesa do consumidor e da proteção? Eu agradeço a oportunidade. Doutora Renata, muito obrigado pela sua fala. Vamos passar agora a fala, então, para o debatedor, doutor Felipe Milanês. Doutor Felipe é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-MG, professor do curso de Direito da UFOP, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, doutor em Direito Civil pela Universidade de Coimbra. Ele coordena o Núcleo de Direito do Consumidor, Consumo, Vulnerabilidade e Desenvolvimento Econômico da UFOP. Doutor Felipe, a palavra está com o senhor. Boa noite a todos e a todas. Reiterar os cumprimentos ao nosso presidente, doutor Raimundo Cândido. Foi uma honra contar com a sua presença nesse evento. Cumprimentar o presidente da comissão, querido amigo Bruno Burgarelli, também ao Tiago, membro da comissão, vice-presidente, e a doutora Hariusha, que fizeram possível acontecer esse evento hoje. Agradecer e dizer que é uma honra estar presente aqui com o doutor Erivelto e a doutora Renata, e principalmente para os colegas da Comissão de Defesa do Consumidor, é uma honra fazer parte desse debate enquanto membro da nossa querida comissão. O doutor Bruno Burgarelli bem lembrou uma razão de ser dessa comissão. Eu também gosto bastante de relembrar isso. É uma comissão de defesa do consumidor. E a defesa do consumidor é um sacerdócio. Eu não consigo imaginar a defesa do consumidor naqueles comportamentos em que
a primeira palavra, o primeiro termo que surge como argumento é a livre iniciativa. Porque a defesa do consumidor se contrapõe à livre iniciativa. Ele se contrapõe na medida em que ele é um elemento balizador dos comportamentos do mercado. Falando de aspectos comportamentais, ele é um indutor de comportamentos, dizendo o que pode e o que se espera, não apenas do consumidor, mas principalmente dos fornecedores. E o pano de fundo é elementar, é o reconhecimento da vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade que não é exclusiva do consumidor, mas que está na essência da Constituição da República de 1988. E é um pouco perigoso, não perigoso, mas é um alerta a gente estar reunido e ter que lembrar o conteúdo da nossa Constituição. Esse é um fator importante, porque o tema que nós estamos falando aqui, de pano de fundo, é também a proteção e o respeito à Constituição da República de 1988. Uma Constituição que coloca o ser humano no centro da proteção. Coloca a dignidade como fundamento do Estado brasileiro, dignidade da pessoa humana, e não se esquece de colocar o valor social do trabalho e da livre iniciativa também como fundamento desta sociedade, a partir de 88. Nós vimos, ou temos constantemente pessoas que acusam os termos de uma Constituição de esquerda, uma Constituição comunista. Eu, sem querer aqui relativizar ou polemizar aspectos ideológicos, eu tenho para mim que a Constituição brasileira ela é de centro. E ela é de centro em diversos momentos, onde ela dialoga valor social do trabalho e livre iniciativa. Ordem econômica, fundada no valor do trabalho, na livre iniciativa. E sempre tendo em vista a necessidade da proteção da pessoa. O consumidor, nesse contexto, enquanto cidadão, sujeito de direito, merece a proteção constitucional. Pena que o mundo da norma é diferente do mundo real. A norma, enquanto dever ser, é uma expectativa. Depende das nossas decisões. E aí eu queria trazer para discussão o tema, sem fugir da brilhante abordagem que o Erivelto fez, fazendo um panorama, uma viagem da Constituição, uma viagem dos problemas envolvendo o judiciário. Renata, e perdoe-me chamá-los pelo nome, não por doutor e doutora, é uma gafe minha, peço perdão, e que fala muito bem de um problema real que só agora tem ganhado mais destaque, mas é um problema real do capitalismo, né? Bauman já vai dizer para a gente que a nossa vida, tem até um livro, Vida a Crédito, o capitalismo precisa do endividamento para ele existir. Porque se o objetivo dele é o lucro, o crescimento, ora, eu preciso criar cada vez mais demandas de consumo. Ora, o recurso é finito, eu tenho que, então, te dar condições de ter mais recursos do que seu próprio trabalho permite. Logo, o endividamento é o motor desse capitalismo. E aí surge o problema, a abordagem que eu queria falar com foco no artigo 170 da Constituição. A nossa ordem econômica, ela é uma ordem que não preservou o liberalismo absoluto e clássico. Ele estabeleceu balizadores a esses comportamentos. Tanto é que coloca a proteção do consumidor como princípio. Muitas das vezes, e aí é um problema que está se tornando recorrente, o próprio Estado, através dos seus poderes, seja legislativo, seja executivo, seja judiciário, faz uma leitura seletiva da Constituição Federal. Seletivo. Porque quando você recebe um argumento como esse que o Erivelto lembrou, em que questiona a importância do CDC no site do tribunal, porque é isso que a postagem fez, ela tornou menos importante. Ou quando nós vemos nas notas técnicas, as famigeradas notas técnicas da Senacom, que proliferaram durante essa pandemia, como se a Senacom fosse o órgão de uniformização jurídica. Ela deveria estar muito mais preocupada na uniformização da atuação do sistema de proteção, mas sempre usando o argumento da livre iniciativa, que não vale a pena intervir, que é melhor o consumidor se submeter
ao prejuízo de ter que continuar pagando por um contrato, mesmo sendo não usufruído por ele, porque é preciso pensar no mercado, mas deixa de lado um aspecto central da ordem econômica brasileira, dentro do artigo 170. Ele tem como fundamento não outra coisa senão garantir a existência digna de todos. A ordem econômica não é pensada para o capitalista apenas, ela é pensada para o consumidor como sujeito. E aí vem um grande problema, que repercute no que o Erivelto comentou e que a doutora Renata comentou. Tanto aspectos sobre endividamento, quanto os aspectos relacionados à aplicação pelo Poder Judiciário, deixam de considerar a relevância da proteção da pessoa dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Se há uma crise a enfrentarmos, é uma crise de desconstrução dos valores presentes na Constituição brasileira. E sim, a Constituição é o nosso farol de orientação. E o CDC, como bem o doutor Erivelto lembrou, é um filho da Constituição. É um filho da Constituição que surge não apenas para o artigo 5º, para a proteção do elemento do sujeito vulnerável, mas para a regulação da economia. O CDC é um instrumento de intervenção na ordem econômica. Ele é balizador de comportamentos ao trabalhar práticas abusivas como aumento de preço. Bem lembrado, o Erivelto? Ele é um instrumento de intervenção na economia. Oxalá tenhamos logo a nossa reforma para incluir o tratamento do endividamento, porque sim, vai agir sobre um câncer dentro da nossa economia, que isso vai repercutir daqui a 10, 15 anos e vai quebrar o Estado, porque não vai existir mais o combustível do motor da economia. O combustível é o consumidor. Então, a partir da desconstrução desses valores da Constituição e a falta de percepção da importância da proteção do indivíduo, do sujeito, a gente começa a perceber por que judiciário, legislativo e executivo deixam de exercer as suas funções enquanto funções do governo, do Estado. Ora, se é o Estado que vai garantir a proteção do consumidor nos termos da lei, caberia ao judiciário o quê? Aplicar o CDC e não construir uma teoria para mitigar uma proteção que se baseia na Constituição. Pegamos aqui, por exemplo, o famigerado argumento do mero aborrecimento. Todos os colegas certamente já se depararam com alguma decisão dizendo mero aborrecimento não gera dano moral. E quando vamos observar as decisões, e eu fiz uma pesquisa disso no meu grupo de estudo, você vai perceber que o que leva a se tornar mero aborrecimento é a habitualidade do acontecimento. Essa habitualidade torna ele corriqueiro na vida social. E é porque ele é corriqueiro, ele deixou de ser, então, extraordinário, logo não merece a devida reprovação. Ora, mas quem torna ele corriqueiro é o fornecedor. E o judiciário está negando a sua função constitucional. E, principalmente, negando o artigo 5º, que diz que o Estado, e judiciário é Estado, é garantir o consumidor nos termos da lei. O legislativo, igualmente, olha a dificuldade que nós estamos tendo para aprovar o projeto 3515. E tenho dúvidas sérias se seremos ele aprovado esse ano. Porque está sendo muito pressionado para que não seja. Por isso, a nossa mobilização é tão importante. E como é difícil conseguir aprovar uma norma que amplie a proteção do consumidor. Falta um dos poderes, o executivo. Executivo que, recentemente, muitos esperavam a criação de um Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e recebeu, desculpem a minha franqueza, a construção de um Conselho Nacional de Defesa da Livre Iniciativa, com representantes de vários setores e que onde a representação dos setores de defesa do consumidor não se fizeram presentes. Ou se fizeram em quantidade muito diminuída. E, estranhamente, aqueles órgãos que corriqueiramente usam como argumento não se prestam a fazer a defesa do consumidor
são as agências reguladoras, estão representadas. E o que falar da tentativa de criminalização da atuação dos membros das entidades de defesa do consumidor, do sistema de defesa do consumidor. A pressão, como se o PROCON, ao aplicar uma multa, estivesse agindo contra o coitado do empresário que está ali batalhando para exercer a sua livre iniciativa, como se a livre iniciativa fosse um dogma sagrado na Constituição. E não é. E por que eu estou dizendo isso? Porque cabe a nós, a advocacia, defendermos dentro dos tribunais a correta aplicação do direito. E aí eu retorno, nós praticamos um sacerdócio na defesa do consumidor. E quando nós não compreendemos a própria proteção, fica difícil defendermos essa proteção. E aí eu tentar acompanhar um pouco o que a doutora Renata trouxe para já pensar na conclusão da minha abordagem. Nós temos uma formação jurídica que ainda está baseada numa visão do direito sem a incorporação desses novos direitos, que não são novos, estão desde a Constituição de 88. Quantas universidades, quantos cursos de direito têm em seu currículo a disciplina Direito do Consumidor? Ora, é na formação que nós vamos dar ao futuro advogado, ao futuro juiz, ao futuro promotor, conteúdo capaz dele perceber a realidade e escolher os seus caminhos. Eu vejo como um problema é a falta de formação desses profissionais da área jurídica em direito do consumidor. E isso gera um déficit quando a pessoa chega para ser juiz, está muito mais focado naqueles ideais que viram, muitas das vezes, com base no direito civil, para aqueles que ainda defendem o direito civil clássico, eu sei que não é a visão da doutora Renata, e tem dificuldade de aplicação do CDC. Essa é uma questão que traz à tona um aspecto que eu considero importante nesse conceito, nesse contexto de resistência. A defesa do consumidor está sob ataque, e é um ataque muito bem estruturado, com discursos utilitaristas, sim, e ocupados em cargos estratégicos. Devemos, portanto, exercer a resiliência, estarmos presentes, firmes e ativos, dizendo não, defendendo teses jurídicas bem elaboradas, discussões profundas de construção de teses jurídicas, para que, aí sim, o advogado e a advogada, no exercício da sua função de auxiliar da justiça, busque aguerridamente a defesa do consumidor. E não se paute por notas técnicas da Senacom, onde temos, dentro da Senacom, pessoas que olham a defesa do consumidor como um mero custo de transação que não se justifica no modelo de economia liberal. É um custo desnecessário. Então, infelizmente, eu não vejo uma saída senão pela resiliência, pela articulação e, principalmente, o fortalecimento da defesa coletiva dos consumidores. Exigir de um consumidor que vá até o juizado especial, okay? Que vá até o juizado especial, faça uma reclamação porque está recebendo uma ligação constante do telemarketing ao aposentado oferecendo empréstimo, é achar que o judiciário vai resolver aqueles milhares de processos que chegam até ele. Aliás, inclusive, esses milhares de processos eu ouvi, muitas das vezes, daqueles que defendiam alguns aspectos do projeto de novo Código de Processo Civil, que nós somos litigantes em demasia, que o consumidor litiga em demasia. Isso é tentar transformar a vítima no culpado da relação. Mas, para terminar mesmo, eu acredito num direito que também é muito negligenciado dentro
do sistema de defesa do consumidor dentro da própria concepção do microsistema, o direito à educação ao consumo. O que a doutora Renata disse é que tem que ser trabalhado construção de disciplinas nas escolas, ensinar consumo consciente, ensinar os riscos que se correm. Nós não queremos o consumidor coitado, nem a Constituição que é isso. A Constituição quer um consumidor que exerça a sua autonomia. Ela vai apenas basilar essas relações, mas dizer ao consumidor que ele pode exercer com autonomia as suas decisões. Para isso, ele tem que ter conhecimento. E desafio os colegas, quando foi a última publicidade, ou propaganda, melhor dizendo, do governo municipal, do governo estadual ou do governo federal, falando sobre educação para o consumidor. É bater na mesma tecla, parece que é a mesma utopia, mas ou investimos na formação do sujeito e dar a ele autonomia, inclusive, de dizer isso está errado, você não pode me exigir tal coisa, você deve me devolver em dobro, ou nós vamos continuar achando, e aí, que a mera expressão na norma resolve os problemas, quando, na verdade, não resolve. Eu busquei dar uma visão diferente da abordagem que os colegas deram, mas para reforçar que resistência sempre foi presente em todas as etapas da história da proteção do consumidor. Sempre fomos atacados, sempre se questiona que é um custo desnecessário, mas estamos aqui presentes. Então, não, a defesa do consumidor não se entrega. E numa democracia, nós temos que brigar para ganhar espaço nas discussões. Eu acho que a advocacia, e aqui estamos fazendo uma abordagem pensando também na advocacia, a advocacia tem um papel fundamental. Mas atenção, defesa do consumidor é um sacerdócio. Tem que ser exercido, praticado e, principalmente, agir com fé. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe, pelas palavras. Vamos devolver a palavra para o doutor Ivelto para suas breves considerações finais. Já estamos chegando ao fim do nosso evento. Doutor Ivelto, fique à vontade. Captei muito bem o breve. Vou ser breve. Mas é tão bom estar no meio dos colegas advogados aqui, porque é isso mesmo. Eu acho que, aproveitando a deixa aí dos colegas, é isso. Nós temos que, a resistência, ela passa pela advocacia, pela OAB, pelas comissões de defesa do consumidor no país. Nós temos capacidade de mobilização dos nossos colegas, de mobilização das entidades de defesa do consumidor, as associações civis, os próprios PROCONs. E a gente nunca se esquece que a política vem antes do direito, né? O direito vem depois. Então, o que acontece? São as decisões políticas que muitas vezes nos colocam nesse brete que a gente está enfrentando. Porque a gente realmente está num momento de crise jurídica do princípio da proteção de defesa do consumidor. Eu acho que o caminho é esse. O caminho da resistência é fazer... Tem tantos eventos como esse pelo país. A OAB tem um papel central e chave. Eu sempre entendi a OAB não como uma mera entidade de classe. A gente vê as outras entidades de outras categorias, né, como meras entidades de classe. A OAB sempre foi uma entidade da cidadania, preocupada com o verdadeiro interesse público, não com o interesse do governo, né? Preocupada com a República, preocupada com o desenvolvimento do país. E dá uma contribuição fabulosa nesse sentido. Mas claro que, para a gente poder fazer esse enfrentamento todo, a gente também tem que aprender um pouco algumas malandragens que a gente provou alguns venenos nos últimos tempos. Eu observei, principalmente as duas últimas grandes reformas que atingiu os direitos sociais, como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, eu observei o uso no parlamento de um expediente bem danado, que foi o seguinte: pega aquela jurisprudência restritiva e põe na lei. Põe na lei, para que ninguém questione mais. Tá na lei e acabou, não se questiona mais. Então, aquela história, o pau que bate em Chico, então que bate em Francisco. Vamos nos mobilizar para pôr na lei, né? Aprovar esse projeto de uma vez por todas
do superendividamento para enfrentar esses dilemas todos aí. Fico muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar conversando com vocês. É uma oportunidade muito boa. Pena que eu não pude ir a BH para a gente se encontrar, né? Tá em Minas. É sempre muito bom, já fui aí diversas vezes e seria tão bacana. Mas, por outro lado, também nós estamos disponibilizando nesse momento da pandemia um jeito de nos encontrarmos à distância. Quero agradecer imensamente o convite, muito lisonjeado de estar conversando com vocês, conhecendo os colegas aqui hoje. Deixar mais uma vez um fraterno abraço ao presidente da comissão, doutor Bruno aí, meu grande amigo de peleias aí da área da defesa do consumidor. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado, doutor Ivelto, doutora Renata, doutor Felipe, aos nossos membros da Comissão de Defesa do Consumidor, tão ativos, né, são verdadeiros guerreiros de resistência nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Muito obrigado a todos, né, e declaro encerrado o nosso evento. Tenha uma ótima noite.